é um conjunto de processos e metodologias em que a política está relacionada para esse funcionamento. Então aqui, eu sou engenheiro, minha formação toda foi direcionada para processos, tenho um curso pela Vanzolini, fiz também gestão de projetos também na Mackenzie, também com foco em desempenho para edificações, com foco em gestão de projetos pelo desempenho das edificações, mas muito mais importante do que a minha formação nesse caso, eu acho que para essa história que eu vou contar aqui para vocês, é a minha vocação. E a minha vocação é pela estrutura e organização de informações. Desde quando eu trabalho na MAC. Eu estou na MAC há 18 anos, eu sou responsável pelo departamento de projetos e qualidade lá na MAC. Também sou CVO de duas empresas, a DRC Pro Engenharia, na parte de projetos integrados, e da Make Drive, que é uma empresa de soluções tecnológicas para o setor da construção civil. Então, todo mundo sabe a dificuldade que é garantir que todas as informações venham estruturadas. Porque um princípio básico da informação mas está bom para mim? Mas no BIM não vai funcionar se parar no estar bom para mim. Então, todo mundo tem que entender que o BIM, apesar de ter toda uma estrutura pela BioSmart, estrutura de dados do IFC, parte do primeiro princípio que como disse o professor Marcos ali, é organizar a informação e procurar essa estrutura de informação. E eu vou mostrar como a gente conseguiu estruturar isso daí. Um pouco da história da MAC. A MAC é uma incorporadora e construtora que tem mais de 40 anos. Ela trabalha no mercado imobiliário, construindo empreendimentos residenciais e comerciais, mas muito mais multiuso nesse tempo todo. Ela sempre trabalhou com capital próprio, nunca foi para a Bolsa, então uma incorporadora e construtora muito conservadora. Já fez parcerias com a Cirela, com a Tibério, mas na maior parte do caminho trilhou sua jornada sozinho mesmo, né? Incorporando e construindo suas próprias edificações. Então, dentro desses 40 anos, temos empreendimentos de todos os portes. A maior parte deles foram de médio e alto padrão. Mais de 1.600.000 metros quadrados construídos, né? E já indo direto para o ponto, qual foi o primeiro desafio que todo mundo tem quando vai implantar o PIM, né? Nós estamos no setor da construção civil e quando a gente fala de gerenciamento de projetos, estrutura e coordenação da informação, nós temos esse diagrama aqui que é clássico do PMBOK. Né? Então, que é da gestão de projetos. Então, a gente tem as áreas de conhecimento, escopo, prazo, custo, e a gente vai estruturando a passagem da informação por essas áreas de conhecimento. A gente tem o velho e famoso ciclo PDCA, Sistemas de Gestão da Qualidade, né? Planejar, executar, controlar, colocar isso num ciclo de melhoria contínua. E aí tudo parecia bom, até que veio a metodologia BIM. Com a metodologia BIM e a 19.650, aparecem esses novos diagramas aqui pra gente. Então, todo mundo que já leu a 19.650 leva um choque, né? Ele fala, poxa, eu já estava com dificuldade de controlar meu cronograma, de estruturar minha EAP. Aí vem alguém e fala pra mim, olha, infelizmente aqui o cronograma está funcionando, mas eu vou aqui mais próximo aqui, eu mostro pra você. A gente tem esse diagrama aqui em cima que fala que, agora, além de eu preocupar com a área de conhecimento para fazer gestão de projetos, eu tenho que integrar o sistema de gestão da qualidade, estrutura de processos, a ISO 9001, de todas as empresas basicamente buscam essa certificação, uma estrutura de gestão de projetos, podendo ser o PMBOK, podendo ser a 21.500. E além disso tudo, eu ainda tenho que aprender uma nova norma, que é a 19.650, que ela fala o seguinte, você tem que gerir e produzir a sua informação de forma controlada. Dentro disso tudo, já estava difícil antes, dentro disso tudo ela ainda traz algumas siglinhas novas para a gente ali. OIR, AIR, ou seja, as informações, além de ser propriamente uma informação, ela tem que ser organizada pelos seus requisitos e dentro de escopos que pessoas participam para poder estruturar. Então você tem os requisitos da organização, esses requisitos da organização vão delimitar os requisitos do projeto, que vão estruturar os requisitos do ativo. Por exemplo, quando a MAC decide que ela vai construir um empreendimento de alto padrão, com revestimento de tal performance, ela automaticamente definiu o requisito do projeto e delimitou como também vai ser o requisito do ativo. Porque todas as operações de manutenção, durabilidade daquele empreendimento no futuro, porque quem vai administrar aquilo é o condomínio, com seus síndicos e seus moradores, estão dependentes dessa informação que a organização delimitou lá no início. Então, essa estrutura é importante. Avançando nisso, você tem que estabelecer com todo mundo como você vai fazer essa troca de informações, porque no setor privado a gente tem que acordar as coisas. Então, por mais que às vezes o contrato, muitas das vezes, ele é um acordo de cavalheiros, ele não é tão abrangente assim, ele é moldado ao longo do caminho do processo, essa é a realidade. Nem todos os requisitos estão bem estabelecidos no início do contrato. E por quê? Porque o tempo é um recurso muito escasso. Então, o tempo que você demorou, às vezes, elaborando muito essa minúcia, você perdeu com o seu concorrente o lançamento de um empreendimento. E se tem uma coisa que o setor privado não espera, é isso.
né? Então a concorrência é feroz, então a gente não tem esse privilégio que seria bom se tivéssemos um pouco mais de calma. Além disso tudo, como o Sr. Marcos estava dizendo antes lá, temos que estruturar tudo isso num CDE. Ou seja, eu sou obrigado agora, além de ter que dominar aquelas áreas de conhecimento para fazer a gestão do projeto, ter que compartilhar com todas as partes interessadas, os stakeholders, de uma forma que seja compartilhado, integrado e aquela palavrinha nova que todo mundo tem dificuldade de falar, interoperável. Né? Então tem que ter interoperabilidade, a capacidade de trocar informação de maneira constante, contínua, estruturada e que se mantenha a rastreabilidade. Aí parece que ficou um pouco difícil, né? Bom, seria legal se tivesse só um software aí para fazer isso. Mas não. Aqui é o último diagrama que eu tirei para mostrar a quantidade de softwares que tem para fazer a gestão dos processos e dos projetos em linha. Então é um desafio grande traduzir aquilo que já parecia difícil com que as novas normativas, os novos processos, eles exigem. Mas todo ônus tem um bônus, né? Eu vou mostrar para vocês também um pouco das recompensas. E aí uma coisa interessante, eu acabei até adiantando um pouco no slide anterior, é que além disso tudo, é a jornada que a CDHU optou por trilhar. Ela é trabalhosa, mas se ela for dada passo a passo, consistentemente, ela é gostosa. Pelo menos para quem tem a vocação em gestão e organização da informação, eu posso dizer que é gostoso. Mas essa jornada, além disso tudo que eu disse lá, agora você tem que trabalhar com protocolos de informação. Então, por exemplo, eu vi ali que o Marcos mostrou a planilha com os LODs e os LOIs, né? Ou seja, os níveis de detalhe do projeto e os níveis de informação necessária do projeto, ou seja, os pacotes, em que momento aquilo vai ter que ser entregue durante o desenvolvimento do projeto. Só que tudo isso ainda tem que trabalhar. O que ele mostrou ali significa que aquilo vai ter que trabalhar sobre um protocolo para troca de informação. Protocolo é como se fosse o HTTPS lá de quando vocês entram na internet. Então aquele HTTPS é um protocolo. Todo mundo tem que estar dentro daquele protocolo para poder se comunicar e todos os sites poderem abrir para funcionar. Além disso tudo, é recomendável que o quê? Quando forem fazer as trocas dos apontamentos no desenvolvimento do projeto, porque uma novidade é que o projeto tem problema e os problemas têm que ser apontados, existe também um protocolo padrão para você fazer essa troca de informação desses problemas. E tudo isso ainda vocês vão ter que encaixar eles dentro do CDE, que é para poder fazer essa troca de informação. Beleza? Aí, quando perguntava assim para mim, Rita, olha, e quanto tempo a MAC demorou para estruturar os pins do seu processo? Aí eu acho que por preguiça, eu chegava e falava, olha, a gente começou em 2019 e foi. Só que isso parecia que não era verdade, porque quando eu falava 2019 foi quando a gente resolveu ligar o motor, sabe? Falou assim, não, vamos ligar o motor para começar a assumir responsabilidade e transmitir essa informação de forma estruturada. Quando eu fui levantar e fui puxando o fio, né? Fui puxando o fio, eu percebi que a jornada da MAC para implantar o PIN começou em 2009. E por que 2009? Porque em 2009, dentro daquele conjunto de pessoas, políticas, processos, né, e tecnologia, a MAC teve um esforço muito grande para estruturar os seus processos e suas políticas, que foi dentro da ISO 9001. Logicamente, sendo muito sincero para vocês, que quando a MAC decidiu por implantar a sua estrutura de processos e políticas na ISO 9001, foi muito por um viés de financiamento, aquelas questões de PMQPH que já estavam sendo exigidas para financiamentos da Minha Casa Minha Vida. Só que uma das vertentes da diretoria executiva percebeu que o quê? Era uma grande oportunidade de mapear todos os processos. E eu não sei se vocês se recordam que eu disse que o BIM tem aqueles requisitos de informação estruturados, e um deles era requisitos da organização. E essas pessoas, esses processos e políticas, eles ficam muito bem delimitados dentro da ISO 9001 se eles estiverem bem estruturados. E facilita muito a troca de informação durante todo esse processo. Então, começou em 2009, agora quando eu puxo ao último horizonte, foi 2009 que a MAC decidiu por estruturar todos os seus processos. Eu até estou dando um zoom aqui, mas eu vou passar aqui mesmo, porque também não vai dar para enxergar no próximo slide. Mas assim, continuou avançando, 2009, então implantando os processos, estruturando os processos. Eu vou mostrar mais para frente o que é estruturar os processos dentro da incorporadora e da construtora. Um pouco mais para frente, trazer um ERP, ou seja, um sistema para gerenciamento financeiro das suas contas, pagamentos, consumos, dos orçamentos de obra, que também fosse estruturado com os seus requisitos
organizacionais, a MAC optou pelo SAP, né? Não sei se vocês têm conhecimento, mas é uma dos maiores softwares de ERP do mundo. A MAC, nesse ponto, eu acho que ela foi picada por esse vírus da inovação, pela estruturação do processo, e as coisas começaram a andar meio de forma acelerada. Então, talvez do setor imobiliário, foi uma das primeiras incorporadoras que começou a investir em BI. Então, já em 2015, a gente já tinha o BI SaaS, né, já estruturamos os dados, principalmente de pesquisa de mercado imobiliário, comercial, a imobiliária, para saber do perfil do público onde estava vendendo, os estados de venda de cada unidade, de cada empreendimento. E aí é uma coisa interessante, lembra que eu disse que em 2009 a gente começou estruturando processos. Dizer que está estruturando processos não significa que você está estruturando informação, porque são coisas que estão desconectadas. Vou dar um exemplo para vocês. Você pode dizer, olha, eu peguei essa garrafa aqui e coloquei aqui. Isso é um processo. Agora, você dizer que você escreveu, rotulou, classificou a garrafa é uma outra coisa. Aí você está estruturando informação da garrafa. E aí, graças ao BI, o BI traz uma questão importante, né? Você põe aquele monte de gráfico bonito na tela, aquele monte de coisa, e você faz a seguinte pergunta, tá, e como que eu organizo esses dados se eu não tenho a informação estruturada? Então, a partir da motivação, né? Quais são as motivações? Né? A partir da motivação do BI, a MAC percebeu duas coisas. Ela tinha que parar de imprimir as coisas, tinha que ter tudo digitalizado, isso foi em 2016, e tinha que começar a padronizar a sua estruturação das informações, desde como nomeava os arquivos, até de como fazia a rastreabilidade disso. Mas olha que interessante, vocês viram que eu não falei BIM em nenhum momento aqui, né? Mas eu vou trazer algumas histórias de terror do BIM desse período aqui. A primeira foi em 2012. Em 2012, motivados pelo aquele boom inicial do BIM no mercado, o que nós encaramos? Que BIM era software. Então a gente fez excursões em 2012 para dominar o BIM. Não vou falar o nome do software, Revit. E através dessas excursões, nós tentando tudo, pessoas foram para fora do Brasil para tentar trazer essa metodologia, trouxeram Revit. Para o Revit, para a Autodesk, funcionou. Mas nós percebemos que não era suficiente. E é um software maravilhoso. Só estou dizendo que não serve como premissa e metodologia para implantar o BIM. A gente achou que tinha aprendido a lição e, como todo o setor privado, quando aprende a lição, ele abandonou. Né? Então, não vamos voltar mais, vamos esperar o mercado estar com maior maturidade, até para a gente poder se ancorar e saber o que está acontecendo. O que o Marcos disse é o seguinte, quem é que está fazendo para poder trocar essa informação com a gente? Se hoje é um desafio, em 2012 era só mato, literalmente. Enfim, continuamos nossa jornada de estruturar processos de informação. Quando e digitalizar essas informações, quando, bem antes da pandemia até, ficou meio óbvio do que, olha, se eu já tenho os processos estruturados, se eu já estou com a informação, muito por conta de ter BI, esse tipo de coisa, também bem formatada, por que eu estou com soluções físicas para fazer o meu servidor? Vamos para soluções em cloud. Então a gente foi todo migrado para a nuvem através do serviço do G Suite ou Google Drive, ok? Então todas as plataformas da MAC, e foi assim, tá? O setor privado tem dessa. O diretor chega e fala, a partir de amanhã não tem mais Excel, Word, Office e é tudo no Google. Mas não é o Google de hoje, é o Google onde a planilha nem tinha todas as programações que tem hoje. Corpos rolaram, pessoas se desesperaram, mais coisas. Então até é engraçado que durante a pandemia o nosso maior dilema com relação ao trabalho remoto era a câmera e o headset. Porque teve falta, não sei se vocês lembram, a gente não conseguiu comprar. Porque basicamente a troca de informações entre os participantes da organização, seja consultora e incorporadora, já acontecia de forma dinâmica. Já se aprovavam arquivos. Ainda era aquele negócio, né? Se tolerava quem curtia, não tolerava quem não curtia, e ficava meio assim. Quando viu, a pandemia acelerou, né? Teve que ser uma adoção em massa na empresa, mas as bases do sistema já estavam disseminadas na organização. E aí, um detalhe, mais uma história de terror. Em 2018, 2017, a MAC falou, agora é a hora de colocar o BIM de novo. E a gente vai resolver também como todo mundo no mercado estava fazendo. Contratamos um terceiro para modelar tudo. Conclusão que a gente chegou. Quando ele terminou de entregar essa modelagem, a gente tinha terminado o empreendimento. E como administrador e síndico não usava o BIM, o projeto está lá bonitinho, ele está modelado, a gente guarda lá no nosso arquivo, mas não serve para nada. Mas tudo bem, mas a gente, na terceira vez, a gente ia pedir música no Fantástico, né? Então a gente falou, não, peraí um pouquinho, vamos devagar. Tem alguma coisa que está faltando aí. E o que estava faltando era olhar para a nossa própria história, né? Para entender qual era o caminho que a gente deveria trilhar.
E aí no último horizonte, que aí já é junto do que a gente já tinha entendido, quais eram os caminhos mais consistentes que nós deveríamos fazer, aí já vem esse novo horizonte das WorkOS, então hoje é o que a Mac está. Inteligência artificial, WorkOS, quando eu falo é Monday, Asana, Notion, essa é a base de gestão, é onde está nosso CDE hoje. É a parte de Sugar, CRM estruturado, o BIM, logicamente, dentro disso, então é esse horizonte que a gente está hoje. E é aí nesse horizonte em que o BIM fez sentido. A metodologia de gestão de projetos com o BIM fez sentido. Aqui é um zoomzinho aqui, né, que não precisa, já falei. Então vamos lá, né? Aqui. O primeiro trabalho da MAC foi estruturar esses processos. Isso aqui são os requisitos da ISO 9001, né? E fazer conectar, para funcionar o BIM já aqui, conectar a gestão dos processos com a gestão dos projetos. Isso aqui são todos os portfólios, subportfólios e programas que tem na incorporadora, com os requisitos de troca e organização de informação. Esse era o desafio, como conectar processos, projeto e gestão da informação dentro de uma estrutura que seja fluida, porque não dá para ficar departamentalizando tudo isso, e que seja um conhecimento disseminado por toda a organização. E é uma coisa interessante que assim, o BIM, assim como um vírus, ele tem que entrar por algum lugar, certo? Geralmente é o departamento de projetos. Mas o departamento de projetos, como um bom hospedeiro do BIM, ele também tem que saber a hora de parar. Eu estou falando isso no setor privado. Por quê? Porque senão ele fica com o pai. E aí ele não vira uma coisa natural. Então, por exemplo, ele entrou lá pelo departamento de projetos e qualidade, que é onde eu pulo lá na incorporadora. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que saber disseminar e saber que cada área lá dentro, planejamento de obras, a parte do tempo, ele vai ter que assumir a responsabilidade sobre o BIM. Custo, gestão do custo, o departamento de orçamento, ele tem que assumir a responsabilidade do BIM. A parte de gestão de obras, eles têm que assumir a responsabilidade do BIM. Não existe um pai que vai pegar o BIM e vai carregar durante toda a esteira. Isso não existe. E ter essa maturidade também, e é engraçado, essa maturidade parte pela diretoria. Porque é muito tentador você estabelecer um pai, um responsável único. Mas o BIM, ele não é nenhum software, ele não é um software. Ele é uma metodologia, que ele tem políticas e processos para desenvolver o projeto. E se é uma metodologia, ele tem que ser abraçado por toda a organização. Então, o nosso desafio foi traduzir isso dentro de toda a esteira. Então, os processos já estavam escritos e disseminados, convencer os portfólios de que era importante manter essa informação estruturada pela gestão do projeto, dessa metodologia que é o BIM, passar isso pela nossa esteira de desenvolvimento do projeto. No nosso caso lá, tá? Estudo de viabilidade, estudo preliminar, anteprojeto, projeto legal, registro de incorporação, que é para poder vender na planta, esse empreendimento. Pré-executivo, executivo, a gente tem uma fase lá que é liberado obra, que é um carimbo que atesta que a obra pode produzir esse projeto. E além disso tudo, está fazendo essa troca de informação de forma interoperável, num CDE estruturado com quem? Tanto com projetistas, clientes, internamente também, porque cada portfólio e subportfólio aqui, ou seja, por exemplo, eu respondo por projetos executivos lá, mas eu recebo informações do pessoal de incorporação na concepção do produto. Essa divisão lá existe, então há quem concebe e há quem detalha. Essa troca de informação tem que respeitar toda aquela estrutura que eu disse sobre dar os requisitos da informação, passar os dados de forma interoperável, para que chegue na obra a informação toda estruturada. E ainda continua o desafio de como a obra vai utilizar essa informação. Hoje, basicamente, a gente parte do seguinte princípio. A obra tem acesso a toda a estrutura de dados do modelo. Então, ela vai poder usar para os seus levantamentos, ela vai poder usar para, por exemplo, mapear as coisas de concreto, tudo que for necessário. Deixa eu dar uma acelerada aqui. Prometo também que, se for interessante, a gente pode vir mais vezes para dar no detalhe. E aí, algumas coisas que quando eu falo estruturar dados, fica um pouco pequenininho aqui. Um dia, se for necessário, eu trago aqui e mostro isso funcionando na prática. Isso daqui é o Monday, ok? Que é o WorkOS que nós estruturamos nosso próprio CDE. Então, Marcos, até respondendo ali como que a gente encarou aquela questão de quem é a responsabilidade do CDE, é de todos. Porque os CDEs, eles têm que ter uma característica que eles têm que ser interoperáveis. Aí tem aquele negocinho que quem é de TI aqui vai saber que são APIs. São protocolos de troca de informação entre programas. Então, o projetista tem que ter o seu próprio CDE, ou tem que ter alguma ferramenta que se conecte com o CDE. Aí pode ser o CDE da CDHU, da CA, ou poderia ser o CDE da MAC, que é o nosso caso. E essas trocas de informação acontecem por lá.
Por que ter o CDE estruturado na própria organização é importante? Porque o CDE garante que você tem um processo evolutivo, porque você está mantendo suas informações e podendo trabalhar com elas. E você só enxerga a evolução quando você está estruturando os seus dados. Como diz Peter Drucker, né? Quem tem dados gere, né? Então, eu acho que é essa a condição. Então, não ter os dados é um problema. E quando você terceiriza o CDE, você pode ter surpresa. Então, aqui eu estou dando exemplo para vocês de um memorial integrado, que lá todos os materiais são validados perante norma de desempenho, perante PPQPH, todos os tipos de certificações que tem, e eles são validados por todos os processos da empresa, ou seja, suprimentos valida, orçamentos valida, qualidade valida, cada um na sua casinha. E isso daqui é base para o projetista poder imputar esse dado no projeto. Ou seja, antes de eu pedir para o projetista para ele colocar isso no projeto, que a gente terceiriza os projetos lá, né, os projetos, os designs dos projetos, a gente tem que passar para eles a informação de forma estruturada e que todos estejam de acordo. Porque é muito comum no mercado, né, Rita, de pedir para o projetista uma coisa que não se tem nem certeza se a organização mesmo quer, porque esses dados não estão muito estruturados. Marcos, esse daqui é o nosso fluxograma de projetos. É um pouquinho maior só. Eu vou dar um pouquinho mais de zoom nele. Essa daqui eu tirei uma etapa só da fase de pré-executivo. E um dos outros desafios que a gente teve foi o quê? Lembra que até agora eu estava falando sobre o BIM, pelo viés da incorporadora e da construtora. Mas eu tenho um outro horizonte de desafio, que são os projetistas, certo? E uma humildade que a gente teve que ter ali naqueles pacotes de entrega, esses daqui são os pacotes de entrega, ok? Que o Marco mostrou anteriormente. É entender que quando eu peço para um projetista um pacote de entrega e eu estabeleço com ele aquele prazo para ele me entregar, eu não estou contratando dele o tempo de produção do projeto. Eu estou contratando dele um tempo de espera dentro da empresa dele. Então, quando eu falo, olha, para esse de arquitetura, eu preciso que você me entregue esse pacote de entrega. Essa informação vai chegar lá, ele vai ter que digerir essa informação, ele vai ter que processar essa informação, ele vai ter que produzir essa informação. Internamente, ele tem que revisar essa informação. Depois que revisou, ele ainda tem um tempo que a gente chama de logística, que é cadastrar essa informação no nosso CDE, porque ele entrega no meu CDE. E esses pacotes de entrega, eles ajudam a gente a ter maturidade da seguinte questão. Prazos impossíveis, resultados impossíveis. Porque se eu tenho dificuldade de estruturar esses processos, essas etapas, dentro da minha organização, imagina uma entidade menor ainda que tem que lidar com tudo isso. Então, uma das coisas que a gente teve que fazer foi assumir responsabilidade sobre os pacotes de entrega, estruturar esses pacotes de entrega e entender que o projetista ele responde por pequenas frações. Logicamente que isso na nossa realidade, no setor privado, é muito importante porque qual é o ROI do BIM? Qual que é o retorno sobre o investimento? É muito difícil se você colocar isso diretamente em dinheiro, assim, por exemplo, evitou de ter um erro X que economizou milhões. Agora, eu consegui antecipar a informação e garantir que a informação está estruturada para a obra, já me garante muitos ganhos. Porque um mês de obra parada, mais ou menos R$400 mil. Então você imagina o que eu não consegui entregar o projeto de instalações de forma adequada para poder fazer as concorrências em impacto. E é isso que a gente está conseguindo colher com o BIM. O ganho da informação está estruturada, se ela está estruturada eu tenho menos retorno e digamos assim, revisão de informação ou aditivos, que também para a gente é um trabalho enorme de fazer a gestão. Aqui é uma outra forma de estruturar a informação que a gente teve que desenvolver por conta do BIM, que são, eu digo que é o meu cliente interno, que são as obras. Então a primeira coisa que a gente teve que fazer é ouvir quem estava com problema com a gente. Então a gente abriu um sistema de atendimento obras, onde eles abrem os chamados de forma estruturada também, e os apontamentos que eles trazem para nós são os que retroalimentam a esteira do projeto para produzir o próximo empreendimento. E aí entra um outro detalhe, que até algumas coisas que o Marcos fiquei até muito feliz, que eu falei, poxa, o caminho que a SEAP está fazendo é parecido com o nosso, no sentido de procurar essa estrutura. Eu só gostaria de contribuir com mais alguma coisinha ali que eu vou pedir, assim, que é o mínimo necessário. O mínimo necessário é o que garante que o BIM vai ser evolutivo. E quando eu falo mínimo necessário ao invés de colocar um monte de requisitos no projeto, que a gente nem sabe para que ele vai alcançar, tem os manuais, manual de escopo, tem tudo quanto é tipo de coisa para isso daí, a gente optou pelo seguinte, eu vou atuar onde é o meu problema. E esses sistemas de atendimento, de conversar com a obra, me possibilitaram isso. Então, escutar quem é que recebe essa informação.
Aqui é como essa informação transita entre as áreas da incorporadora e da construtora. Algumas são padronizadas, outras não. Por exemplo, o estudo de viabilidade não tem como ser padronizado, porque cada empreendimento tem o seu estudo de viabilidade. Agora, os procedimentos operacionais de como se produz uma alvenaria, de como se produz um projeto de arquitetura, ele é padronizado. Conseguir estruturar essa informação entre processos não padronizados e processos padronizados é um outro desafio também, mas que a gente resolveu entendendo que cada um tem sua particularidade, não querendo transformar tudo dentro de uma caixinha, né? Para contextualizar aqui, uma outra diferença também que a gente teve que encarar dentro dessa estrutura de informação é entender que é inversamente proporcional dentro do ciclo de vida útil desse empreendimento. Então, para vocês verem, os requisitos mais críticos da informação para produzir um empreendimento, eles acontecem ali entre a incorporação e desenvolvimento do projeto. E eles duram de 3 a 6 meses para serem desenvolvidos. É o tempo que um terreno fica ali no estudo. Para se desenvolver a informação, para produzir o ativo, ou seja, os projetos executivos, e também detalhar e produzir a obra, produzir o ativo, isso vai de 20 a 36 meses, perfeito? Depende do porte do empreendimento. E aqui a gente está falando do quê? De 12 meses de projeto executivo. A transição da nossa informação para o condomínio, para a sindicância, para trabalhar com essa informação, ou seja, para assumir o condomínio que a gente construiu, é 1 a 3 meses no processo de transição. Para esse condomínio ter uma vida útil de 50 anos. Olha para você ver, então as informações, aqui tem aquele gráfico de McKinsey que ele mostra, né, as informações mais impactantes, elas estão no início do projeto que tem maior capacidade de transformar. E elas têm que ser tomadas em 3 a 6 meses. Então isso daqui tem que ser encarado como uma jornada mesmo. Se você quiser fazer tudo nesse primeiro, você vai errar e vai se frustrar. Agora, se você for um pouquinho melhor aqui, isso melhora esse ter um tantão aqui, que vai ter muito resultado para esse daqui. Então, entender esse ciclo, entender que não tem como ganhar tudo aqui agora é muito importante e dar um ar de maturidade para o processo, ok? O BIM tem uma característica também, que é assim, todo mundo aqui deve ter ouvido falar de BIM Mandate. Então, BIM Mandate, você tem que estabelecer seu BIM Mandate, aí fica parecendo que o BIM Mandate é uma bíblia que você vai pegar, carregar debaixo do braço aqui, e ela vai te falar tudo. Isso daqui é como é dividido o BIM Mandate da máquina. Então, assim, o BIM Mandate da máquina é uma estrutura de processo que tem diversos documentos dentro dele. Então, você fala assim, onde está o BIM Mandate da máquina? Olha, eu preciso te fornecer alguns documentos. Você quer entender o BIM Mandate da máquina sobre qual viés? Processos operacionais? Tem os procedimentos operacionais. Diretrizes para a produção do projeto? Também tem umas diretrizes para a produção do projeto. Não, mas eu quero falar do BIM Mandate sobre como eu vou conversar com o projetista. Então aí a gente vai ter nossos pacotes de entrega, fluxogramas e os protocolos de comunicação, os BCFs, onde eu aponto os problemas. Então o BIM Mandate, quando a gente encara ele com maturidade, ele é um conjunto de processos, cada um com seu objetivo. Então um dos grandes problemas também no início também era tentar traduzir esse BIM Mandate num documento único. É impossível. Ele nunca vai responder tudo. Muitas das vezes, por exemplo, imagina um empreendimento que ele é um conjunto de organizações produzindo ele. Então, uma incorporadora X com uma incorporadora Y. O que é o BIM Mandate desse empreendimento? É o conjunto do BIM Mandate dessas duas organizações, ok? Então, também há necessidade também de entender como um conjunto de políticas também. Aqui são todas as etapas de como a gente transita essa informação e nosso CDS. Temos diversos CDS, então basicamente quando fala CDE hoje lá na MAC, a gente tem o Google Drive, a gente tem o Monday, a gente usa também o cronograma e a gente usa no Gantt Pro, a gente faz a troca da informação do projeto pelo Gantt no Code e todos eles se comunicando de forma automática ou semi-automática através de API. Esse, aliás, é um dos gatilhos que eu deixo para vocês para conseguir integrar bem esses CDS. Eu disse para vocês que eu ia trazer um pouquinho de... Eu tentei colocar aqui o máximo possível para ganhar um pouco de tempo. Quando a gente fala processos, o que são as estruturas de processos e quais são essas camadas. Então a gente tem manuais para desenvolvimento de produto, que é a concepção, para estudo preliminar em anteprojeto, para desenvolvimento e controle de projetos, compatibilização de projetos, cartas convites, que eu acho que isso daqui vale um tema específico só para isso, sobre cartas convites, que no caso abrange de como você vai contratar, o que se espera, quais são os níveis de informação necessários que se espera desses entes que vão participar desse desenvolvimento, diretrizes técnicas de elétrica, de hidráulica, com detalhes de como a gente quer, mas quais detalhes? O mínimo necessário, aquele mínimo que a gente precisa para produzir um empreendimento de forma adequada. Uma coisa interessante, eu disse assim, que foi um rompimento para a gente quando a gente estabeleceu isso.
Quando a gente trouxe os processos para dentro, para os processos em nuvem e com a colaboração de forma estruturada e dinâmica, olha para você ver, eu estou com um exemplo aqui de um procedimento, uma diretriz de arquitetura que está sendo comentada pelo gestor de projetos, pelo diretor de obras e pela gerente de produtos sobre se a gente vai ajustar ou não uma altura de bancada, se ela vai ficar padrão para todos os empreendimentos ou para uma classe de empreendimentos. Posso acelerar aqui, no prometo para uma outra coisa também é o nosso plano de projetos, que, olha para você, tudo isso que eu estou mostrando para vocês faz parte do nosso BIM Manage. Ele determina como esse projeto vai ser modelado. Então, como o nosso objetivo é garantir que a informação seja produzida de forma ágil e precisa, então todo o nosso viés do BIM é para fazer com que, primeiro, o nosso primeiro medo era que ele demorasse mais que o processo CAD. Então esse era o nosso primeiro medo. Aí depois que a gente rompeu essa barreira, a gente já começou a ficar mais abusado. Agora a gente já quer que ele traga informação e seja o suficiente para ser utilizado por outros processos. E quais são esses processos, né? Aqui eu estou com um exemplo de quantos processos a gente tem publicado, que fazem parte do nosso BIM Mandate, hoje são mais de 1.070. Aqui um exemplo do cronograma. Aqui o nosso escopo de entrega, nossos pacotezinhos dentro do Monday, onde os projetistas têm acesso para saber o que tem que entregar, o que tem que produzir. Aqui são os nossos indicadores de compatibilização. Um projeto normal nosso, 7.000 apontamentos de problema, ok? Está de forma estruturada. Aqui eu estou trazendo para vocês também a questão, o nível de informação que o Marcos mostrou em planilha, a gente já deu um passo a mais, a gente foi para o IDS, então a gente já está trabalhando através de protocolo de computacional, então aqui tem todos aqueles elementos que estavam também na planilha, que funciona da mesma forma, a questão é respeitar esse processo. Então aqui a gente tem a janela, mobiliário, parede, piso, e com as relações do IFC padronizadas, ou seja, a gente aposta no OpenBIM, a gente não quer ser refém de software. E aqui, né, são já os nossas pequenas conquistas com esse processo todo estruturado. Então esse daqui é o nosso primeiro empreendimento, o MAC Pinheiros. Eu não trouxe aqui o software aqui, porque eu não sabia se a gente ia conseguir abrir, mas o MAC Pinheiros, nosso primeiro desafio foi contratar os projetistas em BIM, então achar quem produzisse essa informação. E depois foi alinhar o que a gente pediu com o que ele entregou. E a gente percebeu que só mandar, esse era o desafio, só mandar a informação, produz o BIM disso dessa forma, não era suficiente, porque eu pedia qualquer coisa e o projetista me entregava qualquer coisa. Aí a gente avançou um pouquinho mais, aqui já é alguns empreendimentos para frente, já é o MAC Campo Belo, ele aqui já está com o IDS parametrizado, a gente já começou a colocar as coisas de custo, então a gente já está começando a levantar de forma automatizada algumas partes do projeto. Pequena parte, né? Vai evoluindo, 30%, 35%. Aqui já é o MAC Ibirapuera, um empreendimento de altíssimo padrão ali na Avenida Ibirapuera, com duplex nos andares, a torre vai girando. Uma das maiores dificuldades foi conseguir fazer com que o BIM evitasse problemas num projeto tão complexo. Ou seja, ia ser mais um projeto em CAD, ou a gente ia conseguir evitar problemas como furação em vigas, pé direito, onde os mobiliários estavam sendo colocados e as tomadas elétricas para o morador, coisas do tipo. E esse daqui já é o último, é o MAC Vila Mariana. Esse aqui já está já no CDS 100% MAC, interoperabilidade pelo PCF, DS, checking já em desenvolvimento. E a gente já está com um estudo de controle de tempo, que é o que se chama popularmente de BIM 4D, e custos no 5D, já de uma forma estruturada. Já terminaram? Nós já terminamos? Não. Nós demos o primeiro passo. A parte de custo um pouco mais avançada e a parte de gestão de tempo ainda engatinhando. E aqui números muito rápidos para vocês, de quando eu falo que estamos engatinhando. No mercado imobiliário, em grande parte, se faz o levantamento e o orçamento da obra nas fases preliminares, no anteprojeto, e se define a verba do empreendimento ali. Então, qual é o sonho? É ter todos os custos estruturados e levantados no anteprojeto. Qual é a dificuldade? Eu não tenho todas as informações no anteprojeto. Então a gente tem que equilibrar essas duas demandas. A demanda de quem quer orçar com todas as informações e de quem quer produzir o projeto que não quer produzir toda a informação de forma antecipada. Por quê? Porque ele não tem todo o escopo necessário para produzir. E retrabalho é custo. Então o BIM ele ajuda porque ele permite que nós parametrizemos essas informações e eu antecipe elas na fase de projeto. 100%? Não, nunca vai ser 100%. Mas o máximo que eu conseguir, eu tiro do trabalho braçal, tiro de coeficientes, tiro de questões que ficam subjetivas. Então, hoje, dos levantamentos possíveis, a gente identificou 43%, eu acho que é um número bom para quem para o nosso primeiro empreendimento.
E um dos desafios são algumas disciplinas que nós não temos projetistas ainda tão bem capacitados no mercado. Decoração, paisagismo, que se é a nossa dificuldade, vai ser a dificuldade também do setor público também. Aqui ficou invertido o slide, peço desculpa para vocês, mas seria isso. E como nós estamos vencendo o desafio para implantar o BIM, é entendendo que a gente precisa do mínimo possível, um passo de cada vez. Sem os requisitos da organização lá no início, a gente não teria feito nada. Então, isso é muito importante, tem que ser top-down, pelo menos na questão dos requisitos da organização. É um dos desafios que eu percebo que tem outras incorporadoras e construtoras, em que o departamento de projetos fica isolado como um núcleo que tem que desenvolver isso de forma abstrata, sem poder nenhum, sem força nenhuma, e que aferir o ROI, ou seja, o retorno sobre o investimento, está muito mais ligado que é melhor estruturar ou organizar a informação. Se a resposta for, eu não ligo, então, inicialmente, o BIM não vai ter resultado para ninguém. Agora, se entender que estruturar e organizar a informação é uma política boa e vai trazer resultados no futuro, pode colocar o BIM na metodologia, porque com certeza vocês vão poder bons frutos sobre isso. Beleza? Corri aqui. Deu bem, corri.